Você sente o aperto no peito a cada parada no posto de gasolina? A cada vez que o ponteiro do combustível se aproxima do vermelho, a ansiedade cresce? A cada litro abastecido, uma pontada de ansiedade? Parece que o preço da gasolina está sempre subindo, nunca descendo. Não está sozinho. O preço da gasolina se tornou um fantasma que assombra o brasileiro. Um peso morto na economia familiar e um entrave para o desenvolvimento do país. É um problema que afeta a todos, desde o trabalhador comum até grandes empresas. Mas, afinal, por que essa volatilidade toda? Por que os preços parecem tão imprevisíveis e fora de controle? Por que a gasolina está tão cara? É uma pergunta que todos nós fazemos, mas a resposta não é tão simples quanto gostaríamos. A resposta, como a maioria das coisas na vida, não é simples. Envolve uma série de fatores complexos e interligados. É uma complexa teia de fatores interligados, um quebra-cabeça com peças que se movem constantemente. Desde a produção do petróleo até a política internacional, tudo influencia. Desvendar esse enigma é crucial para entendermos o impacto na nossa vida cotidiana e, quem sabe, pressionar por soluções. Precisamos entender para poder agir. Prepare-se, caro leitor, para mergulharmos juntos no labirinto da formação do preço da gasolina. Vamos explorar cada canto e recanto dessa questão. Uma viagem turbulenta pelos bastidores do mercado internacional, pelas decisões políticas questionáveis e pela exploração dos recursos naturais. Vamos ver quem realmente se beneficia e quem paga o preço. Uma jornada para entendermos quem realmente está no comando dessa bomba relógio prestes a explodir. Quem são os verdadeiros responsáveis? Neste ensaio, desvendaremos os segredos por trás do preço da gasolina. Vamos abrir o baú de mistérios e revelar o que está escondido. Analisaremos como o mercado internacional, a carga tributária e os custos de produção influenciam o valor final que você paga. Cada centavo tem uma história. Prepare-se para uma imersão profunda, onde desmascararemos mitos e revelaremos a verdade nua e crua. Vamos separar fato de ficção. Abasteça seu conhecimento e junte-se a mim nesta cruzada por respostas. Juntos podemos entender e, quem sabe, mudar essa realidade. O petróleo. Ouro negro, essencial e valioso. O sangue que corre nas veias da economia global, vital para o mundo. Sua influência é inegável, ditando o ritmo do mercado internacional e, consequentemente, o preço da gasolina. O Brasil, apesar de possuir reservas consideráveis, ainda importa parte do petróleo que consome, tornando-se refém das oscilações do mercado externo. A cotação do barril de petróleo, definida em dólares, é a batuta que rege essa orquestra. Quando o preço sobe no mercado internacional, o impacto é imediato no Brasil. É como uma onda gigante que atravessa oceanos e impacta com força total na nossa costa. Infelizmente, não temos controle sobre essas ondas imprevisíveis. Guerras, conflitos geopolíticos, desastres naturais, crises em países produtores, tudo impacta o preço do barril. É um jogo de xadrez global, onde cada movimento tem consequências imprevisíveis. E nós, meros peões nesse tabuleiro, sentimos o impacto no bolso. A dependência do petróleo importado, mesmo com a produção nacional, nos torna vulneráveis às flutuações do mercado. É como estar em um barco à deriva em alto mar, sem controle sobre as correntes que ditam nosso destino. A solução? Diversificar a matriz energética, investir em fontes renováveis e reduzir nossa dependência do petróleo. Um caminho longo e desafiador, mas essencial para nossa autonomia e futuro. Se o preço do petróleo em dólar já é um problema, imagine adicionar a essa equação a constante dança do real frente à moeda americana. A volatilidade do câmbio é um desafio constante para a economia brasileira, que depende fortemente da importação de petróleo.
Cada variação no valor do real pode significar um aumento significativo nos custos de importação, afetando diretamente o bolso do consumidor. É como tentar acertar um alvo móvel em um barco em alto mar. A imprevisibilidade das ondas e do vento torna a tarefa quase impossível, assim como prever a direção do câmbio. A variação cambial, muitas vezes imprevisível, impacta diretamente o custo do petróleo importado e, consequentemente, o preço da gasolina. Quando o real se desvaloriza, o impacto é sentido em toda a cadeia produtiva, desde a importação até o consumidor final. Quando o real se desvaloriza frente ao dólar, o custo da importação do petróleo aumenta. Isso significa que cada barril de petróleo custa mais reais, pressionando os preços internos. É como se cada dólar custasse mais reais, tornando a compra do petróleo mais cara para o Brasil. Essa desvalorização afeta não apenas o preço do petróleo, mas também de outros produtos importados, criando um efeito cascata na economia. Essa conta, infelizmente, chega para o consumidor final, que sente o impacto no preço da gasolina. O aumento no preço dos combustíveis pode levar a um aumento geral no custo de vida, afetando diversos setores da economia. Diversos fatores influenciam o câmbio: crises internacionais, políticas econômicas internas, especulação financeira. Cada um desses elementos pode causar flutuações significativas no valor do real. É um jogo complexo, onde cada movimento do governo, cada declaração de um líder mundial, pode impactar a cotação da moeda. A incerteza política e econômica pode agravar ainda mais a situação. E o real, muitas vezes frágil e instável, sofre oscilações bruscas que se refletem no preço da gasolina. A volatilidade cambial é um desafio constante para a economia brasileira. A instabilidade cambial é mais um ingrediente nessa receita amarga que o brasileiro é obrigado a engolir. A cada nova crise, a economia sofre e o consumidor paga o preço. É preciso encontrar soluções para fortalecer a moeda nacional, reduzir a dependência do dólar e proteger a economia de fatores externos. Investir em políticas econômicas sólidas e em estratégias de longo prazo é essencial. Um desafio e tanto que exige medidas eficazes e, principalmente, responsabilidade na condução da política econômica. Somente com um planejamento cuidadoso e ações concretas, será possível estabilizar a moeda e garantir um futuro mais seguro para a economia brasileira. Chegamos ao ponto nevrálgico da questão: os impostos. Eles estão em todos os lugares, desde o pão que você compra na padaria até a gasolina que você coloca no seu carro. Prepare-se para se indignar, caro leitor, porque a carga tributária sobre a gasolina no Brasil é um escândalo. É algo que afeta diretamente o seu bolso e o seu dia a dia. Sim, você leu certo, um escândalo. A cada litro de gasolina que você compra, uma parte significativa do valor é composta por impostos. ICMS, PIS, COFINS e CID incidem sobre o combustível, cada um com sua própria alíquota, transformando o preço final em um verdadeiro assalto ao seu bolso. É como se cada vez que você abastecesse, estivesse sendo roubado. Enquanto você se esforça para colocar gasolina no tanque, tentando fazer o seu dinheiro render, o governo enche os cofres públicos com uma fatia generosa do valor que você paga. Esse dinheiro deveria ser revertido em benefícios para a população. É um ciclo vicioso, onde o cidadão é penalizado com impostos abusivos para alimentar uma máquina pública inchada e muitas vezes ineficiente. E a sensação de injustiça só aumenta. Mas a conta não fecha por aí. Além dos impostos diretos, há uma série de custos indiretos que também pesam no preço final. A complexidade do sistema tributário brasileiro, com suas múltiplas incidências e regimes diferenciados, torna o processo ainda mais obscuro. É um verdadeiro labirinto burocrático que dificulta a compreensão do cidadão comum. É praticamente impossível para o cidadão comum entender como o preço final da gasolina é formado, quanto realmente vai para o governo e quanto sobra para cobrir os custos de produção e distribuição. A falta de transparência é alarmante.
A reforma tributária, tão prometida e nunca concretizada, se torna cada vez mais urgente. É uma necessidade que não pode mais ser adiada. É preciso simplificar o sistema, torná-lo mais justo e acessível para todos. Reduzir a carga tributária sobre o combustível e dar mais transparência ao processo. Só assim poderemos ter um sistema mais equilibrado. O brasileiro precisa saber para onde vai o seu dinheiro e exigir que ele seja usado de forma justa e eficiente. A conscientização é o primeiro passo. Afinal, o dinheiro da gasolina deveria servir para pavimentar estradas, melhorar a infraestrutura, investir em transporte público e melhorar a vida do cidadão. Esses são os verdadeiros objetivos dos impostos. Será que é isso que está acontecendo? Ou estamos apenas alimentando um sistema ineficiente e corrupto?